Olá, tudo bem? Sou Silvio Andrade, gerente civil da SA Soluções Engenharia e estou aqui para mais uma dica em minutos. Neste vídeo eu vou falar sobre a qualidade da tinta látex parte 2. Mas antes, vamos à nossa vinheta. Veja bem, a cada vídeo que eu apresento para vocês, eu mostro que são os detalhes que fazem toda a diferença para você comprar um produto de qualidade ou um produto sem qualidade e também executar um serviço com qualidade e executar um serviço sem qualidade. Já imaginou você conhecer detalhes importantes de todas as fases da execução da estrutura de concreto armado, que simplesmente vai aumentar em muito a qualidade da sua estrutura, a durabilidade e reduzir seus custos com aqueles retornos tão frequentes, né? Entrega a obra, dizem que não se entrega uma obra, né? Você vai jogando, que você vai fazendo reparos ali, uma trinca lá, uma impermeabilização ali. Então veja, faça o meu curso de engenharia.com. Na descrição desse vídeo está o link do curso, onde você entra, tem um vídeo, eu lhe explico detalhadamente o que você vai conseguir fazer no nosso curso, ok? Agora vamos aqui à nossa aula, né? Videoaula de qualidade da tinta látex. Veja, eu falei no vídeo passado que a qualidade da tinta látex era diretamente proporcional ao teor de sólidos, ou seja, a soma de pigmento mais resina. E disse também que o teor de sólidos são todos aqueles componentes que não são voláteis. Então a resina não é volátil e o pigmento também não é volátil. Mas vamos ver aqui uma pegadinha que existe. Imagine que você compra uma tinta alto, você pergunta ao fabricante qual é o teor de sólido dessa tinta. Ele diz que ela tem 40% de volume de sólidos. Aí você fica satisfeito, é uma tinta de qualidade. Só que a gente lembra o seguinte, que teor de sólidos são os componentes que não são voláteis. Então tem uma pegadinha muito interessante que é o quê? Nesse teor de sólido você tem o quê? Cargas minerais. Essas cargas minerais também não são voláteis. Só que essas cargas minerais reduzem a quantidade de resina e pigmento e tem um alto teor de sólido. Ou seja, é uma pegadinha que nem sempre o alto teor de sólido significa uma tinta de qualidade. Você tem que ter cuidado com isso. Quais são as cargas minerais mais comuns utilizadas? São carbonato de cálcio, silicatos de alumínio, sílica e barita. Essa é a sílica, não é a microsílica, aquela microsílica que aumenta o concreto, tá? Uma sílica. Então servem até como pigmento. Então você percebe que esse material, ele encorpa a tinta, ela fica aquela tinta viscosa, parece uma tinta de alta cobertura, mas ela não tem esta qualidade, por isso que é também barato. Então imagine, você tem um baixo teor de sólidos, daquele que a gente falou, que é os pigmentos, mas resina, e tem muita carga nesse seu material, tá? Então vamos ver o seguinte, consequência do alto teor de carga numa tinta. Primeiro, baixo preço. Esses componentes minerais que eu lhe falei têm baixíssimo preço, então você consegue reduzir esse preço da tinta. Segundo, grande dificuldade de cobertura. Quem não já utilizou aquela tinta que você olhava na lata, aquela tinta viscosa, quando você aplica na parede para dar cobertura, você haja de mão para você colocar. Por quê? Porque ele tem pouca resina e pigmento e muita carga, tá? Terceiro, alto consumo, exatamente porque você precisa de muito mais demãos para poder dar a cobertura apropriada. Quarto, em pouco tempo a superfície estará comprometida, porque ela não tem qualidade. Quem dá qualidade à tinta é a resina. Então a resina, que quanto mais resina você tem numa tinta, mais qualidade ela terá. Torna-se uma superfície instável para a repintura. E mesmo assim, como ela tem pouca resina, ela tem pouca aderência, então ela é instável até para você repintar essa parede ou o que é que seja, tá? Então você percebe que é uma pegadinha onde você fica pensando que é uma tinta de qualidade. Então você compra pelo preço, na realidade você está pagando o que você realmente está levando. Mas pode ser que você não queira aquele resultado final de que essa tinta vai lhe propiciar, ok? Agora, o que a gente falou que ia falar né? Mas tudo bem. O que a gente disse que ia falar nesse vídeo, que é como é que você tem uma tinta de alto brilho, fosco e acetinado. Então vamos ver. Quem dá brilho a uma tinta é exatamente a resina. Agora, como é que a gente vê que vai ficar mais ou menos brilhosa ou fosco? É pelo teor de pigmento.
tá? Então, o que é o teor de pigmento? É a quantidade de pigmento em relação à resina, tá? Então, é dado percentualmente, é o pigmento dividido pela resina. Então, veja, se nós sabemos que quanto mais resina tem em relação ao pigmento, mais o pigmento é envolvido. Então, se você tem muito mais resina do que pigmento, você vai gerar o quê? Um alto brilho. Então, quanto menor o teor de pigmento em relação à resina, mais brilhosa vai ser a tinta. Ou seja, um látex brilhoso, ele tem de 10 a 22% de teor de pigmento, ou seja, de pigmento dividido pela resina. Consequentemente, uma tinta altamente fosca, a tinta quanto mais fosca, mais pigmento, maior é a relação pigmento-resina. Ou seja, uma tinta, um látex fosco, ele tem de 45% a 75% de pigmento. Então você percebe o quê? Você percebe que esta tinta aqui, o alto brilho, é muito mais resistente do que a fosca. Por quê? Porque ela tem uma quantidade muito maior de resina em relação ao pigmento. Então ela vai ter mais aderência, ela vai ter maior durabilidade, ela vai ter menos dificuldade de aderência da próxima tinta quando você for fazer a repintura. Essa repintura é mais prolongada. A tinta fosca, devido a ter pouca resina, você percebe que ela mancha muito mais, tá? Tem dificuldade de limpeza. E, consequentemente, o acetinado está no meio termo, ou seja, a tinta látex acetinado de 28% a 38% o teor de pigmento. Então você veja que é só você ir mudando os detalhes, você mudando essa química, né? Que você vai transformando uma tinta látex de alto brilho até totalmente fosca. Tá? Então é esse o processo. Então sempre perceba, você tem que perguntar qual o teor de sódio da tinta látex, e perguntar qual a quantidade de carga dessa tinta, qual a quantidade de carga que está neste teor de sólidos, para que você realmente compre o que você quer. Você pode querer uma tinta, pintar uma casa de um cachorro, vamos supor, você tem uma casa de cachorro de alvenaria, você quer pintar, mas não precisa de tanta durabilidade? Pode ser, eu acho que tudo merece ser bem pintado, tudo merece ter durabilidade, mas cada um, como diz a história, cada um é cada um, ok? Então veja, o que é então uma tinta látex de qualidade? É o seguinte, apresenta uma dosagem certa que promove um perfeito balanceamento, nivelamento e resistência ao escorrimento, resistência ao escorrimento. Segundo, alto volume de sólidos, claro, resina mais pigmento. Claro que pode ter carga, mas não uma quantidade muito grande de carga. Não escorre na parede, aquela tinta que escorre na parede você já sabe que ela é de menos qualidade. Ausência de mancha de pincel, rolo ou spray, tá? Então não fica marca de pincel, nem rolo, nem do spray. Cor e brilho uniformes mantidos ao longo do tempo e boa cobertura com poucas demãos. Então você percebe que quando a gente conhece os detalhes, a gente tem condições de ir ao mercado e comprar exatamente o que nós estamos querendo comprar. Tá? Então, quando você conhece esses detalhes do teor de sólidos, conhece esses detalhes das cargas, você não vai ser enganado pelo simples fato da tinta X ter um preço e da tinta Y ter um preço muito menor. Você tem que saber por que você está pagando mais barato. Você pode ter muita água, você pode ter muita carga, pouca resina e pouco pigmento. Tá? Então, você percebe que estes detalhes fazem toda a diferença para a beleza do seu imóvel, ok? Era isso que eu queria falar com você sobre a qualidade da resina látex 2, tá? Se você gostou, por gentileza, curta, compartilhe. Se você não é cadastrado nesse canal, por que você não se cadastra? A seguinte, se você não quer ser identificado nem ser incomodado com o sininho, não ative o sininho. Eu acho interessante porque todas as vezes que eu lançar um vídeo, você vai poder ser comunicado. Mas se não quiser, não ative o sininho, mas se cadastre no canal para que a gente aumente a visibilidade, para que a gente aumente o debate da engenharia civil. E outro detalhe, pode compartilhar meu vídeo, pode assistir os vídeos, pode colocar em sala de aula, não tem nenhuma preocupação quanto a isso, ok? Então aguardo você no próximo vídeo, um abraço e até lá.